Você sabe qual o nível da tua saúde mental exatamente hoje? E quer saber o porquê que isso é importante? Então fique até o final desse vídeo para você descobrir o motivo pelo qual é importante você saber sobre isso. Eu sou a Dani Gaiotto, futura psicóloga, e eu falo sobre saúde mental e qual a importância de você cuidar da tua saúde mental. Então vamos lá. O que seria o nível, Dani? O nível da minha saúde mental? Qual é o teu nível de tolerância diante de um desafio? Sabemos que a nossa saúde mental está relacionada a como lidamos com os desafios que a vida nos apresenta. E durante a nossa vida a gente tem vários momentos que são de desafios, momentos difíceis, momentos de perdas, momentos de dores, momentos de mudanças, né? Às vezes relacionamentos difíceis. E qual é o nível de tolerância diante de um desafio? E a importância de você saber isso é baseado no nível da tua tolerância, né, da tua saúde mental, é preocupante. Porque se você tem um nível muito baixo, significa que você precisa dar mais atenção, entendendo o que está levando você a não conseguir lidar com esses desafios. Será que é alguma questão emocional? Será que é uma questão de fragilidades, né? Falta de autoconhecimento, falta de suporte? É importante saber sobre isso. E se você tem um nível alto, um nível considerável bom, né, para saúde mental, o que você pode fazer para contribuir com outras pessoas em relação a isso? Pensando que nós estamos aqui para contribuir. Nós vivemos uma vida em comunidade, em conjunto com outras pessoas, seja na tua família, seja na tua comunidade, seja no teu país, né, no mundo. Então a gente precisa entender que se eu estou bem, se eu estou num nível ótimo, consigo lidar muito bem com todas as frustrações, tenho facilidade em lidar, por que não ajudar o colega ali que está tendo dificuldade? Às vezes mesmo, pessoas da tua família, filho, marido, mãe, enfim. Quando a gente entende todo esse processo, quando a gente sabe identificar em qual nível eu estou, eu vou saber se eu preciso de um suporte ou se eu posso dar um suporte para alguém. E é importante a gente falar sobre saúde mental, sendo que é um assunto muito importante. É um assunto que está em alta hoje em dia. Por quê? Porque realmente é preocupante, né? O mundo está adoecendo. As pessoas estão adoecendo. E se a gente não parar para refletir sobre isso, para ver o que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter saúde mental, a gente vai realmente adoecer. Então é preciso a gente tomar consciência para que a gente consiga evoluir de uma maneira natural, de uma maneira positiva e de uma maneira que nós vamos ter qualidade de vida. Porque qual é o objetivo hoje de todo mundo? É envelhecer com qualidade de vida. Porque, querendo ou não, se a gente não envelhece, significa que a gente morre antes. E quem quer morrer antes? Não, a gente quer viver o máximo essa vida que a gente conhece. Querendo ou não, é a única vida que a gente conhece. A gente imagina ter uma outra vida após a nossa partida desse mundo material, mas no momento a única vida que a gente conhece, que a gente foi apresentado é essa vida material. E por que não passar esse tempo que a gente tem aqui de uma maneira mais leve, de uma maneira mais feliz, mais gratificante com a gente e com o próximo? Então é importante a gente saber sobre isso. Então vamos lá. Se você tem um nível baixo, o que significa ter um nível baixo de saúde mental? Pouca tolerância. Então você tem pouca paciência, qualquer coisa te irrita, qualquer coisa te destabiliza, qualquer coisa que você passa, seja no trânsito. Então já viu aquela pessoa no trânsito, qualquer coisinha começa a buzinar, tá com pressa. Se o filho faz alguma coisa, a mãe já grita. Se a mulher fala alguma coisa, o marido já dá uns chega para lá de uma maneira mais agressiva. Como está o teu estado emocional? Porque entenda, a nossa saúde emocional tem a ver com o nosso estado emocional, né? Como que eu estou lidando com as dificuldades? Porque perceba, nós somos compostos pela nossa emoção. Temos aqui dentro de nós emoções fluindo a todo momento. Tudo gera uma emoção, seja uma emoção boa, uma emoção
mais, né, não tão boa, mas todas fazem parte da nossa constituição. A gente precisa delas para mensurar como que a gente está se sentindo, senão a gente seria estático. Né? Você já viu pessoas que ficam estáticas? É robô, não tem emoção. O ser humano tem emoção. Ai, ele se assusta quando ele vê alguma coisa, ele fica triste quando ele ouve uma notícia triste, ele fica feliz quando ele vê acontece uma coisa legal, ele vibra. Isso são emoções, isso faz parte. Só que como você está lidando com elas? Em qual emoção você mais tem estado? Porque perceba, muitas vezes a gente acha, né? A gente cria uma ilusão de que a vida é feita de coisas, só coisa boa. Né? A gente acha que tudo tem que dar certo, tudo tem que ser bom, as pessoas têm que nos agradar. Por que é tão difícil relações? Porque às vezes a gente tá ali num, sei lá, num trabalho, né? Num contexto de trabalho. Aí sempre tem aquele que bate de frente, que não concorda. Ai, a gente tá num contexto de amizade, sempre tem aquele querendo chamar atenção, sempre tem aquele que dá uma risadinha quando a gente comenta alguma coisa. E aí a gente fica, ai, nossa, não quero ir porque, ai, aquele fulano vai estar lá. A gente tem dificuldade em lidar com aquilo que é diferente, com aquilo que não concorda com a gente. Por isso que é muito mais fácil a gente lidar com os animais. Porque os animais, eles não falam. O máximo que eles fazem é dar uma mordidinha quando eles estão irritados. Só que dá uma mordidinha, a gente deixa eles no canto, daqui a pouco passa, eles vêm, abanam o rabinho e tá tudo bem de novo. Então, por isso que é muito mais fácil a gente se relacionar com o animal do que com o humano. Por quê? O animal, ele não reclama, ele não critica você, ele não fala aquilo que você não quer ouvir, né? Ele não faz nada disso, ele fica lá. Ele só te abana o rabinho e vem ali lamber, querendo carinho. É o que a gente quer, né? A gente quer pessoas que venham nos agradar. Por isso que o animal faz tanto sucesso. E por isso que a gente está cada dia mais perdendo a nossa capacidade de se relacionar com as pessoas. Porque a gente não consegue se relacionar com a gente mesmo. A gente acaba não entendendo como que funciona essa questão de emoções, que é normal você às vezes não gostar de determinada pessoa. É normal isso. Mas o que você precisa entender é, por que eu não gosto dela? Qual é o motivo que me levou a não gostar dela? Porque o que acontece, gente? Numa relação, quando a gente começa a notar o porquê que eu não gosto de determinada pessoa, porque a pessoa falou uma coisa que eu não gostei, tá? E o que ela falou era real, era verdade? Porque perceba, a pessoa falou uma coisa que você não gostou, algo que te criticou, sei lá, falou alguma coisa que te diminuiu. Mas é verdade aquilo? Ou a pessoa falou porque ela também tem alguma insegurança? Geralmente as pessoas falam aquilo que elas sentem delas. Elas externalizam aquilo que elas são. Então, se elas são, por exemplo, tímida, medrosa, elas acabam querendo fazer com que a outra pessoa, diminuir a outra pessoa, para que a outra pessoa sinta a mesma coisa que ela. Então, quando você tem um autoconhecimento sobre você, sobre as suas qualidades, sobre os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, quando a pessoa fala alguma coisa, primeiro, ou essa pessoa não falou a verdade e você ignora, ou poxa, ela falou, acho que tem alguma coisa a ver, acho que eu tô precisando reavaliar isso. Entende? Você vê aquilo como uma crítica positiva, uma crítica construtiva, vamos falar, né? Que é uma crítica que vai construir, vai fazer com que você se sinta melhor. Mas como a gente tá ali, né, pouca paciência, nível de tolerância zero, a gente já, não quero saber daquela pessoa. E nisso a gente vai cortando as relações, a gente vai deixando de se comunicar com as pessoas. Outro fato que leva a essa dificuldade em se relacionar é que hoje todo mundo se relaciona através das redes sociais, através do celular. Isso faz com que você, porque perceba, gente, quando você vai mandar uma mensagem no celular, por exemplo, no WhatsApp, quantas vezes você cria às vezes atrito porque você falou uma coisa, a pessoa entendeu outra, porque você não consegue se expressar. Porque quando você está falando, o fato de você colocar ali uma emoção, um sentimento, você expressa através do quê? Não só da fala, mas de todo o teu corpo, de toda essa postura que você vai falar com a pessoa, você está dizendo para a pessoa. Agora, no escrito não, é aquilo que a pessoa leu. E se não tem um ponto, não tem uma vírgula, muitas vezes, mesmo com ponto e vírgula, você não consegue dizer aquilo que você quer dizer. E a pessoa entende outra coisa e vira aquele atrito, então às vezes você fala, melhor eu falar do que eu escrever. Porque, claro, quando você fala,
Na fala você consegue transmitir exatamente aquilo que você quer dizer para a pessoa. E o fato dessas relações estarem sendo reduzidas a um smartphone, a mensagens, está dificultando esse relacionamento através da fala. Então perceba, você só está acostumado a mandar mensagem para o teu chefe, por exemplo. E na mensagem você tem às vezes até uma certa facilidade em falar determinadas coisas. É fácil você falar para a pessoa alguma coisa que você quer falar dela. E cara a cara? Muitas vezes cara a cara você não consegue, né? Então isso acaba o quê? Empobrecendo as relações. E quando a gente precisa realmente de fato estar cara a cara com a pessoa, falar de fato com a pessoa, a gente acaba não conseguindo. E aí você acaba ficando o quê? Ansiosa, estressado e não consegue lidar com aquela situação que seria simples. Simplesmente ir lá numa festa de final de ano, cumprimentar os colegas de trabalho, falar sei lá, algum assunto, nem informal ali com o teu chefe, com o teu parceiro de trabalho, e você muitas vezes não consegue, porque você está só acostumado a mandar mensagem. Percebe? Então, hoje, o estilo de vida que a gente está vindo, né? Está vivendo, essa modernidade, tem o seu lado positivo? Tem, por conta da gente hoje conseguir se conectar com pessoas de todos os cantos do mundo, numa rapidez extraordinária, é momentâneo, né? As mensagens, você manda uma mensagem, instantaneamente já chega. Porém, está enfraquecendo as relações. E a nossa saúde mental, ela está diretamente relacionada às nossas relações. A relação que a gente tem, em primeiro lugar, com a gente e a relação que a gente tem com o mundo. Se você não tem esse autoconhecimento, se você não tem essa facilidade de se relacionar com você, dificilmente você vai conseguir se relacionar com o outro. E, gente, o ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. Ele não foi feito. Nós só somos como somos porque a gente se relaciona com pessoas que nos ensinaram, através do exemplo e do contato ali, a ser como nós somos. Se a gente foi criado, existe até estudos que falam, que mostram, tem aquele menino que foi criado com lobos, ele, né, que pequenininho ali, ele foi criado com os lobos, ele não conseguiu andar, ele andava de 4, porque ele aprendeu a andar de 4. Ele teve dificuldade na fala, ele não falava, porque a gente aprende a linguagem a partir do momento que a gente se conecta com o outro, a partir das nossas relações. Então, nós, seres humanos, precisamos nos relacionar. Então vamos pensar como está o meu nível de lidar com situações estressantes, quando as pessoas falam algo que eu não gosto, como que eu estou reagindo a isso? Eu estou ficando chateado, magoado, estressado, pouca paciência. E por que eu estou tendo pouca paciência com as pessoas? O que está me levando a ter pouca paciência com essas pessoas? Vamos fazer uma autoanálise, vamos pensar sobre isso, né? A gente precisa entender que a gente não precisa se conectar com todo mundo, não. É claro que você vai encontrar um grupo de pessoas que mais se adequa a você, né? Claro que eu não preciso gostar de todo mundo, não preciso me dar bem com todo mundo, mas eu preciso me dar bem com alguém. Eu preciso encontrar um grupo que eu me conecte e me sinta bem, que eu consiga dialogar, que eu consiga conversar, que eu consiga ter um relacionamento saudável, né? E praticar a empatia. Praticar a empatia é o quê, gente? É a gente concordar com a pessoa. A gente não aceita ela como ela é, mas a gente não concorda, né? A gente precisa praticar a empatia. A empatia é o quê? Eu não concordo com aquela pessoa, mas eu aceito ela do jeito que ela é. A gente precisa aceitar as diferenças. E hoje a gente tem muitas diferenças em todos os aspectos. Hoje a gente vive uma diversidade de pessoas, de olhares, de saberes, e nós, enquanto ser humano, precisamos aprender a viver, a conviver com essa diversidade, a estar, né, num ambiente e olhar para as pessoas naturalmente, sem julgamento, sem questionar. É claro que a gente vai olhar e vai pensar, poxa, ela é diferente, tá, mas e aí? Por que não conversar com uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da nossa? Que tem uma condição financeira diferente, uma condição social diferente da nossa, né? E pensar o que eu posso contribuir enquanto ser humano.
Né? O fato de você estar ali, o fato de você se relacionar com a pessoa, você já está contribuindo. Você não vê diferença. Então a gente precisa, porque muitas vezes você mesmo sofre preconceito. Eu já sofri preconceito por muitas situações. E várias, gente. A gente vive, né, num mundo onde existem várias diferenças em todos os sentidos, e sempre a gente vai se deparar com uma. Seja você praticando preconceito ou seja você sofrendo preconceito. Nós não somos únicos, né? Nós somos únicos enquanto ser humano, porém nós não vivemos sozinhos. Tem mais pessoas vivendo aqui e a gente precisa aprender a se relacionar com todo mundo de maneira natural. Então, se você está com o teu nível, né, o teu nível de tolerância, que se o teu nível de saúde mental está muito baixo, vamos pensar sobre o porquê que ele está baixo, o que eu preciso, dar mais atenção, né? Como, por que eu não estou conseguindo lidar com isso? Vamos entender sobre essa questão. Agora, se você está com um nível ótimo, teu nível está maravilhoso, como que você pode contribuir com outras pessoas? Seja numa orientação, seja, né, falando, seja acolhendo essa pessoa, ouvindo essa pessoa. Seja de uma forma ou de outra, a gente sempre precisa do outro. Seja para a gente aprender com aquele, né, entender o que eu preciso melhorar, ou contribuir com o outro, contribuir com a pessoa que está precisando de uma ajuda, de uma orientação. Então vamos pensar sobre isso. E comenta aqui comigo qual o teu nível, né, de saúde mental que você considera, né? Ou que você já sabe, ai, Dani, meu nível é muito baixo, meu nível é médio, meu nível é alto. Comente aqui comigo. Vamos debater sobre isso. Se você sabe, né, conhece alguém que está passando por um estresse, que vive sempre estressado, pouca paciência, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Vamos compartilhar, vamos criar uma rede, né, entre a gente, assim, para comentar sobre isso, para falar sobre esse assunto, para desmistificar. Vamos desmistificar sobre saúde mental. Vamos tornar esse assunto um assunto normal. Vamos falar sobre a nossa saúde mental. Vamos expor as nossas emoções, entendendo o que não está legal, o que precisa melhorar, para que a gente consiga, né, através da comunidade, através dessa união, a gente consiga melhorar as nossas relações, que é principal, né, que é um ponto importante. É um ponto importante para que a gente consiga melhorar a nossa saúde mental. Porque, querendo ou não, a nossa saúde mental é para quê, gente? É para lidar com as diferenças, é para lidar com o que é apresentado a nós. E o que é apresentado a nós sempre está relacionado a alguém, sempre está relacionado a alguma pessoa, né? Então vamos pensar sobre isso. O que eu posso fazer para melhorar a mim ou ajudar o outro a melhorar? E eu espero você no próximo vídeo para que você esteja aqui comentando sobre a tua saúde mental. E lembrando sempre, gente, que se você comentar aqui, se você compartilhar esse vídeo com alguém, se você clicar em alguma coisinha aqui, o YouTube entende que nós estamos tendo esse relacionamento e ele mostra esse vídeo para muito mais pessoas. E me motiva também a gravar mais vídeos aqui para você. E se você não é seguidor ainda do canal, segue esse canal para você receber todos os conteúdos que eu posto aqui, tá ok? E beijão e até o próximo!